Silêncio, sentar cada um dos lugares na frente desta nossa. Cada um dos lugares. Lugares. Certo. Né? Certo. Lugar certo. Então, como a gente sempre faz, uma vez por mês, nós temos a nossa abordagem da diversidade religiosa. E sobre diversas religiões, é o tempo nós estamos falando da religião cristã. O cristianismo, que é uma religião do planeta, ela tem mais de 2 bilhões de fiéis. E tem um livro sagrado, que é a Bíblia, que significa conjunto de livros. A Bíblia tem 73 livros na versão canônica e 66 na versão protestante. Mas é dividida em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento teria sido revelado por Deus ao povo hebreu, ao povo judeu. O Novo Testamento seria a própria palavra de Deus encarnada na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo que se revelou aos apóstolos e os enviou para o mundo para pregar a boa nova, o Evangelho, a boa notícia do reino de Deus e converter as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na aula de hoje vamos falar sobre um episódio bíblico. O episódio aí da rebelião de Absalão. Já ouviu falar dessa passagem aqui? A rebelião de Absalão? Ouviu falar? A rebelião de Absalão? Absalão era filho de Davi, o terceiro filho de Davi. Como ele não era primogênito, ele tinha problemas, ele provavelmente não ia herdar o trono. E Absalão ele já tinha tipo umas tretas com a família, porque um meio-irmão dele, um primo, ele abusa sexualmente da irmã dele. Ele vai e mata, acabou. Depois ele fica foragido, depois ele acaba voltando e ele começa a tramar contra o próprio pai. Ele queria o trono de Davi, e aí ele organiza uma rebelião para tentar conquistar o poder de Israel. Nós vemos como é que funciona, né? A disputa por poder nas famílias reais. Os filhos ali todos brigando para ver quem vai herdar o trono e assim, pelo controle político e econômico, né? Esse episódio está lá no segundo livro do profeta do Antigo Testamento, eram sempre sacrifícios de animais. Outros povos, outras culturas e outras religiões chamam sacrifícios humanos. Dentro da própria religião judaica, lá no começo, Abraão ia fazer um sacrifício humano. Seria o sacrifício de quem? Você conhece a história de Abraão? Abraão ia sacrificar o seu próprio filho, Isaac. Só que aí Deus vai, envia seu anjo, segura a mão de Abraão. E ao segurar a mão de Abraão, mostra para ele um cordeiro entre os arbustos que foi sacrificado no lugar do filho. Então há essa substituição de sacrifícios humanos para aplacar ou ganhar, aplacar os deuses ou ganhar a favor dos deuses. Agora, animais são usados no lugar. Eram rituais aí de oferenda para Deus. Rituais que existiam lá, né? Segundo os Gênesis, desde o início da criação. Nós temos ali a briga, a primeira treta entre dois irmãos, entre Caim e Abel, onde um mata o outro. Desde aquela época ele já tinha a questão de ofertar para Deus. Eles ofertavam ali 10% das primícias, né? E um era pecuarista, criava animais, o outro era agricultor, plantava. Deus se agradou mais de um sacrifício que de outro, e por causa de inveja, os dois irmãos se mataram. Aqui nós temos o episódio do Absalão, que é um episódio mais de ambição. Apesar que também tem um pouco de inveja dos irmãos. O irmão queria herdar o trono, né? Então, a pretexto de ir para Hebrão para poder fazer sacrifícios para Deus, o Absalão, que era o terceiro filho de Davi, ele reuniu apoio para poder conquistar, desenvolver uma revolta contra o seu próprio pai, Davi. Davi, que nesse episódio, nessa ocasião, já estava com idade um pouco avançada, e tretando com o próprio filho nessa disputa palaciana, pela sucessão do poder. Então Davi agora já é um ancião, já idoso, já velho, ele fugiu de Jerusalém, até porque ele tentou com essa fuga roubar o povo de Deus, levar o confronto para uma região não habitada, para que assim pudesse
vidas civis, vamos dizer assim, possíveis, né? Ele fugiu de Jerusalém, mas as suas forças mais tarde enfrentaram a Jerusalém da batalha do bosque de Efraim. Então, as tropas de Davi acabaram enfrentando as tropas de Absalão. Absalão acabou perdendo, né, nesse confronto, ele foi morto, né, em vingança pelo primo Joabe, né, o primo Joabe ele acabou matando Absalão a mão de Davi. Na verdade, Davi queria que eles poupassem a vida de Absalão, mostrando que Davi era um sujeito misericordioso. Mas o Joabe, né, primo de Absalão, não poupou a vida do próprio parente, né? Então a rebelião é antinatural, vai contra a natureza, pelo menos essa rebelião aí. O famoso complexo de Édipo, presente em muitas religiões, onde o filho quer matar o pai, destronar o pai. Esse confronto de gerações é um confronto que permeia praticamente todas as religiões. Vamos falar com você? Chega aí. Estou explicando aí. Eu? Não, você estuda aí. Está conversando aí? Jogando bem no outro. Então, nós temos esse confronto de geração constante, especialmente entre pai e filho. E pai e filho. O Freud vai identificar isso e vai chamar isso de complexo de Édipo. É o Freud, que é um teórico da psicologia, da psicanálise. O menino, o filho, o homem, ele nutre pela mãe um desejo inconsciente, muitas vezes erótico, e pelo pai uma aversão, um ódio velado, porque ele compete com o pai pelo amor da mãe. Ele quer se livrar do pai, matar o pai, para poder casar, unir-se com a mãe. Então seria uma rebelião antinatural, mas na verdade não há nada mais natural que esse confronto de relações naturais e filhos. Em todas as dinastias onde houver a sucessão do trono, tinha essas conspirações, essas tentativas de usurpação do filho. Isso foi causado por ambição, fato que o Absalão era um sujeito muito ambicioso. A ambição aqui seria um pecado, mas ao mesmo tempo a gente vê uma galera religiosa, cristã, falando sobre como a ambição é importante, sobre poder e também o fato de que a ambição é o que nos leva a conquistar aquilo que é desejoso. Fomentam pessoas ambiciosas, especialmente economicamente, com uma teologia da prosperidade, onde a sua ambição vai atrair a graça de Deus e a graça de Deus vai te levar a ficar rico. Uma galera aí de uma vertente bem complicada, principalmente da perspectiva cristã. No Antigo Testamento dá até para que você faça esses malabarismos. Por isso que a pregação nessas igrejas, elas focam muito mais no Antigo Testamento, falando muito pouco de Jesus, da pobreza de Jesus e do fato de Jesus não ter nem onde reclinar a cabeça, de Jesus falar que era o mesmo que sucederia com os seus discípulos, eles seriam perseguidos, seriam mortos, não teriam onde usar a cabeça, não teriam paz nesse mundo, teriam muitos tormentos, mas a vida boa, a vida verdadeira seria após esse vale de lágrimas que nós vivemos atualmente, né? Então a rebelião antinatural de Abraão, causada por uma ambição, a ambição de Absalão, ela foi punida assim por um Deus justo. E tudo que não há também é justiça divina, né? A justiça divina é extremamente contraditória. A justiça divina se volta contra figuras, muitas vezes inocentes na Bíblia, e não dá para saber se é justiça mesmo. Ou se Deus é só um ser caprichoso, um ser cheio de contradições e problemas, que escolhe um povo, sendo que ele é um Deus de todos os povos. Esperava ser que a gente encontra na Bíblia, as condições. E Davi, sua família, o próprio fato de Davi suceder Saul, já revela aí que há problemas. Davi foi um rei problemático, assim como Saul foi um rei problemático. Por
cometeu inúmeros pecados. Podemos considerar que isso se deve à condição humana, que é uma condição falha? Sim, mas por que uns que erram Deus mata, como Absalão, outros que erram Deus deixa viver? Como é que funciona essa lógica? Qual que é a lógica bíblica disso? Então, por hoje é isso aí, galera. Essa foi a rebelião aí do Absalão. Compreenderam comigo? Uma dúvida? Tranquilo? Favorável? Por hoje é isso aí.